A paz do Senhor Jesus. Este é o segundo vídeo que eu faço, o estudo que eu estou colocando. Tudo que eu faço é o Senhor Deus que coloca no meu coração. Muitas vezes eu acordo de madrugada para orar e Deus me dá. Eu coloquei o nome assim, é o segundo. O que significa nascer de novo? Você presta bem atenção nesse vídeo, pega um papel e uma caneta e você coloca todos os versículos, o versículo que eu falar. Eu vou falar só de Bíblia, é isso aqui, ó. Quando você vê na internet, hoje em dia no YouTube, você vê tanto lixo. Você olha lá, né? 1.000, 2.000, 6.000 visualizações. Difícil falar, né? Mas quando você coloca mesmo só Bíblia é um pouquinho. Mas no nome do Senhor Jesus, no nome que é acima de todo nome, o único nome que é todo poderoso, glória a Jesus, o único nome que é acima de todo nome. Nome do Senhor Jesus, onde que muda o pecador, onde que transforma o ser humano da água para o vinho, no nome do Senhor Jesus. Está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 18, todo o poder foi dado na mão do Senhor Jesus. Só Jesus tem o poder de mudar o ser humano e dar paz para o ser humano. É só o Senhor Jesus. Jesus te ama. E presta atenção nesse vídeo. Eu vou explicar o que é nascer de novo. O primeiro, eu comecei em João capítulo 3. Evangelho segundo João capítulo 3. Fala assim, significa nascer de novo. E Jesus teve encontro com Nicodemos, que era o príncipe dos judeus. Ele era um príncipe judeu. Ele era uma pessoa assim super inteligente, uma pessoa até intelectual, muito inteligente, sabe? Professor da lei. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele se perdeu. Aí perguntou para Jesus, o que é nascer de novo? Aí Jesus está explicando para ele, nascer de novo, como sempre eu falei no primeiro, não é morrer e voltar. No primeiro, você assista o primeiro que eu coloquei, o primeiro vídeo, que eu coloquei era um monte de versículo. Não vou falar aqui, que eu já coloquei no primeiro. Um monte de versículo que tem que se arrepender. Tem que se arrepender primeiro, levantar a mão, aceitar Jesus como Salvador e levantar a mão. Aceitar de todo o seu coração e você abandonar tudo que você faz. Isto é nascer de novo. Está escrito, como sempre eu falo, pega a sua Bíblia, pega a Bíblia e lê. Sempre eu falo a mesma coisa, presta atenção. No mundo existe 12.000 religiões, 600.000 seitas. Aí eles falam que todo caminho leva ao céu. Não leva nada, é mentira de Satanás. João 10:10 não fala que ele veio para matar, destruir, roubar. E Apocalipse 12:12, ele veio para enganar todo mundo. E 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, fala assim que ele cegou os entendimentos dos incrédulos para que eles não venham a conhecer Jesus. Mas um dia Jesus, ele me tirou das trevas, da mentira e do engano e da prostituição. Jesus, o seu Jesus me tirou, eu e a minha esposa amada, lá do fundo do lamaçal de lama do pecado. Lá um dia, lá em Tucuruvi, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Rua Rio Doce, Tucuruvi, Rua Rio Doce. Naquele tempo, era o pastor Antônio, um varão valoroso. Naquele dia lá, eu aceitei Jesus como Salvador, eu e a minha esposa amada Pedrina. Ele nos tirou da escuridão, do lixo, das trevas, da idolatria, da prostituição. Ele nos tirou do fundo do lamaçal de lama do pecado. E hoje nós somos nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5,
e versículo 17. Não está escrito? Está escrito. Aquele que está em Cristo Jesus não está fazendo religião. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Leia a Bíblia. Saia da escuridão, saia da religião, saia das trevas, abra os seus olhos, não deixe ser enganado. Hoje ninguém me engana, nenhuma seita me engana. Vamos ler aqui Mateus. Abra a sua Bíblia. Pega essa Bíblia aqui, ó. Sempre eu te dou, vou dar conselho. Compre uma Bíblia, estudo pentecostal, corrigida, que é uma Bíblia maravilhosa, e Deus vai falar com você. Vamos ler aqui, ó, Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, leia a Bíblia. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, e versículo 12, fala assim, ó: e desde o dia de João Batista até agora se faz violência, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Mas eu vou explicar o que é essa violência, você vai entender. E por que fala assim? Pela força se apodera do reino de Deus. O que significa isso? O que é essa violência? Por que fala? Pela força se apodera do reino de Deus. Presta atenção, pega a sua Bíblia, presta atenção. Não é ficar morrendo, voltando. A pessoa, nem que fosse uma verdade, porque é mentira do diabo, nem que fosse, faz de conta, como sempre eu falo, uma hipótese, fosse verdade, pode voltar e voltar, morrer, voltar, nunca vai se arrepender, vai se converter, nunca. Em primeiro lugar, é aceitar Jesus como Salvador. Ele fala assim, ó: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino do céu, e pela força se apodere dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se queres dar crédito, outra hora eu explico sobre Elias. Aqui está falando de Elias, mas não é Elias, está falando de Jesus. Outra hora eu explico. Só esse versículo, só. Mateus capítulo 11, versículo 22. Depois você lê também Evangelho segundo João, capítulo 3. João tem 5 livros na Bíblia. Tem o Evangelho segundo João, primeira carta, segunda carta, terceira carta, e o Apocalipse de João, que é o último livro da Bíblia. Lê a Bíblia e seja sábio. Aí na primeira parte, eu não expliquei esse versículo aqui. Você lê. Lê João, Evangelho segundo João, capítulo 3. Eu já expliquei no número 1, no vídeo número 1. E presta atenção também. Presta atenção também nisso aqui, ó. Preste atenção também no capítulo 5. Leia João capítulo 3 todo. Preste atenção também no capítulo 5. Você vai ver que palavra. Capítulo 5 e o versículo 22. Eu já li no primeiro. Você só marca aí João capítulo 5, versículo 22, 23 e 24. Preste atenção. E o 27. Aí no primeiro, eu não expliquei essa palavra aqui. Fala João capítulo 3, só esse versículo só. Fala assim, João capítulo 3 e o versículo 8. Jesus disse para ele, para Nicodemos: o vento assopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. João capítulo 3, versículo 8. Hoje teve uma tempestade aqui. Eu estava na janela olhando a árvore, e a árvore quase que caía para lá e para cá. Aí eu olhava aquela tempestade, mas eu não vi o vento. Aí eu fiquei pensando nessa palavra. Então você vê as árvores caindo, tem muito vento forte que leva até as pessoas, né? Teve um vídeo aí que eu vi que levou até num país onde levou até uma vaca. Então o vento destrói tudo quando é forte, mas você vê o vento, você não vê o vento,
mas você vê o que ele faz. Assim é o que aceita Jesus como Salvador. 1 Coríntios 3,16 fala assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quando você aceita Jesus como Salvador, aí João 1,12 fala que você passa a ser, aí que passa a ser filho de Deus. Então o Espírito de Deus, tudo que você vai fazer, o Espírito de Deus ele vai te guiar. Romanos 8,14 não fala assim? Que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Então tudo que você vai fazer, você é guiado pelo Espírito de Deus, se você quiser. Então o Espírito de Deus que transforma o ser humano da água para o vinho. Aí quando você lê lá no mesmo capítulo aqui, o Evangelho segundo João, capítulo 9, e o versículo 8, fala assim, né? A cura de um jovem de nascença. João capítulo 9, versículo 8, você lê lá. Jesus curou ele se transformou rapidinho. Aí ele deu uma volta e depois se encontrou com Jesus. Sem se encontrar é com Jesus, não é com uma religião. Aí ele se encontrou com Jesus novamente. E as pessoas olhavam nele, João capítulo 8, capítulo 9, versículo 8. Não foi assim? Lê a Bíblia. As pessoas olhavam para ele e falavam assim: será que é ele? Eu acho que não é ele. É ele sim. As pessoas olhavam nele e falavam: será que é ele? É ele sim. Você falava: acho que não é ele. Porque Jesus transformou a vida dele. Jesus transformou a minha vida e da minha esposa amada. E transforma a vida de milhões. Pessoas igual o povo do mundo fala, né? Que é nóia. As pessoas falam que é nóia. Pessoas que é terrível. Mas quando ele levanta a mão e aceita Jesus, ele transforma da água para o vinho. Ele muda. Jesus muda o ser humano. Isto é nascer de novo. Não vai nessa seta de Satanás que fala que tem que morrer e voltar, Isso aí é uma mentira do Satanás. Não vai nessa não. Vamos ler aqui. A frase o reino do céu é tomado à força significa que é preciso um esforço intenso, uma luta espiritual e determinação radical para entrar e viver no reino de Deus. Não uma violência física. Presta atenção, não uma violência física, mas uma violência, quer dizer, né, entre aspas, mas uma violência contra as inclinações do mundo, do próprio eu. Um esforço persistente e diligentemente para seguir a Cristo. Cristo não é uma religião, uma imagem de escultura que não anda e nem fala. Êxodo capítulo 2, versículo 23. Daniel capítulo 5, versículo 4 e 23. Apocalipse capítulo 9, versículo 20. Então não é uma imagem de pau, de pedra, nem de gesso, nem de ouro, nem de ferro, que não anda nem fala. Não é isso. O caminho nós sabemos que é Jesus. João 14, 6. Todo mundo sabe, né? Alguns estudiosos também estão sugerindo que descreve a oposição violenta que o reino sofreu desde João Batista. Não se trata de uma salvação por obra, mas de uma busca fervorosa. Presta atenção, uma busca fervorosa pela plenitude do reino, que exige entrega. Presta atenção, que entrega, exige compromisso, entrega. Tá vendo? Tem que ter um esforço e comprometimento. É difícil de falar. Tem que ter esforço e comprometimento. O reino de Deus exige dedicação, disciplina, renúncia e uma luta constante contra o pecado. Presta atenção. E uma luta constante contra o pecado. Presta atenção. E as distrações do mundo para se apropriar dele, como que se agarra a algo valioso com todo esforço.
Oposição violenta. O que significa oposição violenta? É o reino sofre ataque e resistência. Todo mundo já sabe quem que é, né? Quando se aceita Jesus. O reino sofre ataque e resistência de forças malignas e de pessoas também, pessoas usadas por Satanás, do demônio. O reino sofre ataque e resistência de forças malignas e de pessoas que tentam impedir o seu avanço. São os violentos, quer dizer que entre aspas, os violentos, e os que lutam. Esta oposição que se apoderam significa que nós seremos odiados. Nós seremos odiados. Tudo isso eu já passei. Nós seremos, todo mundo sabe disso. Nós seremos odiado por causa do seu nome. Você quer ir para o céu? Isso é se você quiser. Se você quiser ir para o céu. Então, nós seremos odiados. Ele pega a sua Bíblia e lê Mateus capítulo 10, versículo 22. Lucas capítulo 21, versículo 17. Fala assim, presta atenção, na nossa paciência ganhamos a nossa salvação. Fala no versículo 19. Lucas capítulo 21, fala no versículo 19. Fala, na nossa paciência ganhamos a nossa salvação. Paciência é que você vai passar perseguição, tribulação e sofrimento. Aí você vai ficar firme na rocha, que é Jesus. Nada vai te impedir. Ninguém sofreu igual Jesus, que é Deus. E ninguém sofreu como Paulo. Quase a metade do Novo Testamento é de Paulo, de Filemão a Romanos. Leia lá 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, o que ele sofreu. Leia lá os sofrimentos de Paulo. Ninguém sofreu igual a ele. Ninguém sofreu. Então, a paciência é isso, é suportar, aguentar. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1 fala assim, ó. 1 Coríntios capítulo 1 fala 17 vezes o nome de Jesus. Então, é só a pregação é só o nome de Jesus, mais nada. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e versículos 5 e 35. Felipe não fazia assim? Então, é só o nome de Jesus. Romanos 8 e 1. Então, nascer de novo é isso. Nascer de novo é você matar essa carne. Você matar essa carne. Se quiser ir para o céu, se quiser. Hoje morre milhões e milhões de pessoas, principalmente artistas, né? Artistas do mundo secular, canta música secular, e os evangélicos, entre aspas, né? São artistas, né? Crente. Aí quando morre, eu sempre olho o comentário. Aí nos comentários falam assim, foi para o céu, foi para o céu. Alguns falam assim, mais uma estrela no céu. Não está escrito na Bíblia que a pessoa vai ver a estrela. A Bíblia fala, vou te falar o capítulo, nós vamos ver lá, vai ser como os anjos. Quem aceitar Jesus e for fiel até a morte, vai ser transformado, mas fiel até a morte. Apocalipse 2:10. Aí vai se virar, vai ser como anjo do céu. Todo mundo pensa que vai para o céu, mas não é assim não. Mas que vai. Para ir para o céu, você tem que abandonar essa carne, matar essa carne. Isso é nascer de novo. Depois você lê Mateus, que eu falei, capítulo 11, versículo 12, e Mateus capítulo 7, e o versículo 13 e 14, você medita lá. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. E Provérbios 25, 4 fala assim, ó, Provérbios 25, 4 fala assim, ó, tira da prata as escórias e sairá um vaso para o fundidor. O que é escória? E vocês assistiram o filme do Peregrino? Os filmes evangélicos mais lindos que existe é o Peregrino. Está em
Você assiste ele de John Bunyan, do livro Heróis da Fé. Esqueci o nome, acho que é esse. Lê ele. Lê o livro Peregrino e assiste o filme Peregrino. O mais novo, acho que é o ano 2000. Aí você vê lá. Mas o livro Peregrino ninguém vai entender. E o filme Peregrino é só querer Bíblia mesmo, Bíblia que vai entender. Aí é o tipo de uma parábola, uma reflexão. O rapaz estava procurando ser salvo. Quando ele começou a ler a Bíblia, apareceu um saco nas costas dele, gigante. E ele andando com aquele saco encurvado. Quando ele teve encontro na cruz, assiste com o Peregrino. Quando ele teve encontro na cruz, aquele saco caiu. Isso aí significa, são os pecados. Quando uma pessoa, presta atenção, quando uma pessoa, um mergulhador está entrando no mar, ele dá um mergulho e afunda, não é assim? Ele dá um mergulho no mar, ele vai afundando. Quando ele vai afundando, existe toneladas de água em cima dele. Mas ele não sabe, ele não percebe. Quando mais ele afunda, mais o peso da água, mais a tonelada e tonelada em cima dele. Mas ele não sente. Assim é o ser humano, presta atenção, assim é o ser humano no mundo. O ser humano no mundo, quando mais ele afunda no pecado, ele não sabe, ele não presta atenção, mas ele está no pecado. A Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. Então, quando mais ele afunda no pecado, ele não persegue. Então, o que tinha naquele saco espiritualmente era tudo pecado. Quando ele teve encontro com Jesus, é por isso que o saco caiu no chão. Isso aí, tem que assistir o filme para você entender. Então você tem que ler a Bíblia. Jesus disse em Mateus 11:28, não falou? Vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mateus 11:28. João 8:32 e 36, todo mundo sabe, né? Fala, conhecerei a verdade vai libertará. Se verdadeiramente o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. João 5:39, fala para você ler, para você João 5:39. Tem que meditar na Bíblia, ler a Bíblia, para você ficar esperto. Ser nova criatura, é o que eu falei, é 2 Coríntios, carta de Paulo, 2 Coríntios 5:17. Eu falei, lê lá, isso é nova criatura. Você tem que abandonar tudo que tem aqui nessa carne aqui, ó. Você tem que abandonar. Isso é ser nova criatura. Você não quer ir para o céu? Vamos ler aqui. Já tem 23 minutos, vou parar logo. Vamos ler aqui Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 13. Eu vou te dar só um exemplo, rapidinho. Mas eu vou ler Bíblia. Vou ler a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. E vou ler aqui Colossenses capítulo 13. Então vamos ler 1 Coríntios. Aqui. Vamos ler aqui 1 Coríntios. Ler aqui, ó, a Bíblia. Tudo isso que eu vou ler aqui na Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Tudo isso você tem que abandonar. Você tem que matar a sua carne. O seu pastor fala isso? Hoje em dia é difícil, né? Sabe que tem pastor que fala essas coisas? Sabe quem fala isso? É só o João Batista. Os pastores trigo. Os pastores João Batista. Só isso vai falar. Hoje em igrejas, como sempre eu falo, igreja lotada, mas vazias. Igreja cheia, mais inchada. Hoje é o que mais tem. Vamos ler aqui a Bíblia, ó. Primeiro, abre sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Presta atenção. Leia a Bíblia, para você não ser enganado. Presta atenção. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, presta atenção, ó. Versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o Rei de Deus, está vendo? Versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão
de herdar o reino de Deus. No 10, não erreis. Presta atenção. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras. É que adora a imagem, adora a escultura, imagem que não anda nem fala. Tem que abandonar. Eu abandonei, mas foi Jesus que me libertou. Tem que abandonar. Idolatria também é avareza. Mas não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão. Então não vai herdar. Herdarão o reino de Deus. Está vendo? 1 Coríntios capítulo. Presta atenção, pega sua Bíblia aí. Pega sua Bíblia e lê. Marca aí, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Então tudo isso tem que abandonar. Está aqui na nossa carne. Tem que abandonar. Porque nós somos pecadores. Mas quando aceita Jesus, ainda continua o pecado. Mas Jesus, que é o Espírito de Deus, ele vai tirando. Mas se você quiser. Olha só. Colossenses capítulo 13, vou ler rapidinho. Leia na sua casa. Carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses fica perto de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e perto de Efésios. Carta de Paulo aos Colossenses. Vamos ler aqui. Vou ler só até o versículo 10. Presta atenção, eu vou ler a Bíblia. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, então é quando a pessoa aceita Jesus, é nova criatura. Presta atenção. Portanto, se já aí o título fala assim, exortação à santidade e ao amor fraternal. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Olha Jesus. Pensai nas coisas que são de cima, não as que são da terra, porque já estáis morto espiritualmente, porque você aceitou Jesus, então você não faz parte mais do mundo. Versículo 3, porque já estáis morto e a vossa vida está escondida em quem? Eu estou lendo Colossenses capítulo 3 e agora estou no versículo 3. Presta atenção, lê sua Bíblia para você não ser enganado. Está vendo? Porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E versículo 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com ele em glória. Versículo 5. Presta atenção, 5. Mortificai. Sabe o que é mortificai? É matar essa carne aqui, É você matar a sua carne. Tudo que faz, não faz mais. Isso é nascer de novo. Não deixe ser enganado. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, e a vil concupiscência, e a avareza, e tem a concupiscência dos olhos também. É João capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2 e versículo 6. Tem a concupiscência dos olhos e da carne. Primeira carta de João, capítulo 2 e versículo 16. Foi o que aconteceu, com Caim, Gênesis capítulo 4 e versículo 7. Deus falou assim, Pedro, o pecado está à porta. Lê Gênesis capítulo 4, versículo 7. A mesma coisa que Deus falou assim, Pedro, o pecado está aí, Caim, está à porta. Agora você que sabe, você faz se quiser. Então, Gênesis capítulo 4 e versículo 7 é o primeiro versículo, mais que fala que nós temos nosso livre-arbítrio. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado,
a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pela quais vem a ira de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 13. Pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Mas quais também em outro tempo andaste, está vendo? No passado, aqui está falando do passado, no outro tempo. Colossenses capítulo 3 e versículo 7. Nos quais também em outro tempo andaste, quando vivias nela. Está falando passado. Então você agora, aceita Jesus, é outra pessoa. Versículo 8. Presta atenção. 8. Estou lendo Colossenses capítulo 3. Leia a Bíblia. O versículo 8. Mas agora despojai. Quer dizer que tem que abandonar. Despojai-vos. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da sua boca. Versículo 9. Não mintais, não é para mentir mais. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem ou mulher. Está vendo? Não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Versículo 10. Presta atenção, lê na sua casa. Versículo 10. E vós vestiste de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Você viu que palavra? Você pode dar um glória? Colossenses capítulo 3, lê na sua casa do 1 até o 10. Agora vamos ler aqui também aqui. Vamos ler aqui Efésios. Efésios. Terminar, já passou 32 minutos, mas eu estou lendo é Bíblia. Vamos ler aqui Efésios, livro de Efésios, capítulo 4. Você lê na sua casa. Efésios, capítulo 4, do versículo 17 até o 12. E digo isso, e testifico, o título fala assim, ó, a santidade cristã é oposta aos costumes gentios, tá vendo? É oposta. E digo isso e testifico do Senhor. Não, eu vou ler a partir do 20, para ser mais rápido. Efésios capítulo 4, do 20 até o 12. Fala assim, ó, mas vós não aprendesse assim a Cristo, se é que eu tenho de ouvido, e nele fosse ensinado em Jesus, se é que eu tenho de ouvido, e nele fosse ensinado, como está a verdade em Jesus. Versículo 22. E quando ao trato passado, né, presta atenção, e quando ao trato passado, vós despojei do velho homem, velha mulher. Então, não é o que você fazia, não faz mais, é nova criatura. Que quando ao trato passado, vós despojei do velho homem ou mulher, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vós renoveis no espírito do vosso sentido. E vós, versículo 24, e vós revistai do novo homem, quer dizer que é mulher também. Versículo 24, e vós revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Presta atenção, 25, pelo que deixai a mentira. Está cheio de evangélico, entre aspas, que mente. Porque deixai a mentira. Então, crente não mente. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros dos outros. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. 28. Aquele que frutava, presta atenção, isso aqui é ser nova criatura. Senhor, você tem que matar tudo isso aqui, ó. Versículo 28. Aquele que frutava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia outra vez, fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Crente não fala palavrão. Mas só, presta atenção, mas só que for boa para promover edificação,
para que dê graça aos que o ouvem. Versículo 30. Não entristeçai o Espírito Santo. Glória a Jesus. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Versículo 31. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfema, e toda malícia seja tirada dentre vós. Está vendo? Lê na sua casa, Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 4. Pode ler do 17 até o 32. 32. Antes sede para um com os outros, benigno, misericordioso, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Está vendo? Isso é nova criatura. Isso é ser nova criatura. Então tudo isso você tem que abandonar. Isto é nascer de novo. É por isso que eu coloquei o título. O que significa nascer de novo? Nascer de novo não vai, né? Não vai não, dessa sede de Satanás que fala que tem que ficar morrendo e voltando. Não vai nessa. E eu acreditava nisso. Eu acreditava. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, aí eu comecei a entender. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Então, isto é nascer de novo. Depois deste ensinamento, depois desse ensinamento, se Deus não abrir sua mente, não vai abrir nunca mais. É por isso que o meu ensino tem poucas visualizações. É difícil falar, né? Mas no nome do Senhor Jesus, esse vídeo vai entrar em muitas casas. E o Senhor Jesus, o Espírito de Deus, vai abrir a mente da pessoa. E vai ter muitas visualizações. O que eu estou falando é de Bíblia. Deus que mandou fazer esse estudo. Porque o que eu estou fazendo aqui, Jesus fez na minha vida. Então eu estou passando para os outros. Outras coisas que tem que abandonar. Vamos terminar aqui. Lê aqui para você ver. Apocalipse. Vai lá para Apocalipse capítulo 20. Estou vendo a hora ali. Já vou parar, já deu 38 minutos. Vou ler aqui rápido. Isso que eu vou ler aqui, ó, é Bíblia. Isso que eu vou ler aqui, você tem que mortificar, matar, você tem que matar, tem que morrer. Isso aqui não faz mais. Isso aqui você tem que abandonar. Se você quiser ir para o céu, ver Jesus. Assim, Apocalipse capítulo 21, versículo 7 e 8. Quem vencer, ele dará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse capítulo 21, versículo 7 e 8. Preste atenção no 8. Isso aqui você tem que abandonar. Tem muito mais coisa para falar, hein? Qualquer outro vídeo que vai bater com isso, eu falo. Mas presta atenção. Apocalipse 21, 8. Mas, quanto aos tímidos, quando fala tímido, não é que tem vergonha de fazer as coisas erradas, não, matar ou roubar, ou brigar. Tímido é o que tem vergonha de falar de Jesus. Esse que é tímido. Mas quando aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, qualquer hora eu vou dar um estudo sobre essa palavra, e aos fornicadores. Quem estiver na fornicação, então você casa logo. Se você ir para o céu, casa logo. E aos fornicadores e aos feiticeiros. Feiticeiro significa muita coisa. Feiticeiro e aos idólatras e todos os mentirosos. Outra vez, tá vendo? Os mentirosos. E todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Depois você lê do 9 a 27. O que significa a palavra idolatria? Todo mundo sabe. Fornicação, idolatria, todo mundo sabe. Mas tem uma coisa que o seu pastor não ensina. O seu pastor não te ensina. Se ensina, você fala comigo aqui, que onde eu estiver, eu vou dar um abraço nele. Eu moro em São José do Campos.
frequenta a igreja Assembleia de Deus de Belém, aqui no Jardim mesmo um coqueiro. Sabe o que significa a palavra feiticeiro? Presta atenção, vou ler para você aqui rapidinho. Está cheio de pessoa que não ensina e não sabe. O que significa a palavra feiticeiro? Significa búzios, tarô, numerologia, eu já fiz isso, horóscopo, macumba, umbanda, mesa branca, voodoo, todo tipo de adivinhação, baralho e espiritismo, horoscopia, astrologia, quiromancia e cartomancia. Então tudo isso significa, está enquadrado na palavra feiticeiro. Vamos ler mais um aqui, eu vou parar. Vamos para, só muda uma folha. Apocalipse capítulo 22. Isso é Bíblia. Bíblia. Você quer ir para o céu? Então isso você tem que abandonar. Isso tem que abandonar. Tem que abandonar. E eu tenho muito mais coisa para ensinar. Apocalipse capítulo 22, e vou terminar. Apocalipse 22 fala assim, outra vez, fala a mesma palavra. Apocalipse 22, versículo 15. Aí eu vou ler aqui, que eu não li, né, do capítulo 21, o versículo 27. Presta atenção no capítulo 21 e versículo 27. E não entrará, tá vendo? Não entrará, não vai entrar. Apocalipse 21, versículo 27. E não entrará nela, quando fala nela, é a cidade santa. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominações e mentira, mas só o que está escrito no livro do Cordeiro. Tá vendo? Lê a Bíblia. Vou terminar aqui. Vou ler Apocalipse 22 e 15. Ficarão de fora os cães. Cães significa muitas coisas. A Bíblia chama obreiro de cães, pastores de cães. Eu vou dar um estudo, eu coloquei o nome assim, um alerta para os pastores de hoje. Porque hoje está, porque só o sangue de Jesus tem poder. Ninguém tem amor nas almas e ninguém vai atrás das pessoas. E ninguém gosta de orar. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Fala assim, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, outra vez também, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, outra vez, os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Ama e comete mentira, quer dizer que concorda, tá vendo? Amém? Isso aqui é Bíblia. Bíblia. Lê a Bíblia. O Salmo 1 e Josué 1 só fala assim, você lê a Bíblia, medita a palavra, medita de dia e de noite. O Salmo 119, se não for a memória, tem 176 versículos. Salmo 119. Todo ele incentiva a ler a Bíblia. Lê o Salmo 119, você vê que salmo maravilhoso, é o salmo maior da Bíblia. Então Josué, todos falam, né? Salmo 1, medita na palavra de dia e de noite. Então lê a Bíblia, que Deus vai abrir a sua mente. Não existe isso de nascer, voltar e morrer. Não existe a mentira do inimigo. Lê a Bíblia, e Deus vai abrir a sua mente. Jesus te ama. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Carlos, sou presbítero. Meu nome é Carlos. Amém.